Vocês conhecem a arquitetura brasileira? Nós temos aula com o grande professor Maiolino. Vocês gostariam de conhecer mais sobre o ecletismo? O que a gente ganha com isso? Uma cachaça. Bom, eu definiria o ecletismo como um estado de espírito. Um estado de espírito porque ele, na verdade, foi resultado de uma época. Uma época na qual houve um processo de revolução industrial que acabou fragmentando os meios de produção, né? E essa fragmentação acabou se refletindo na própria arquitetura do ecletismo, porque havia uma facilidade maior de informações e uma difusão maior de informações devido aos novos meios de comunicação, como jornais e revistas, e isso possibilitou um maior estudo e compreensão do passado, que também acabou sendo fragmentado e houve uma tentativa com o ecletismo da união desse passado de forma racional. Mas muitas vezes o resultado do ecletismo acabou traindo essa razão, né? E pelo fato de que não havia um sentido de unidade e nenhuma intenção compositiva tão forte, porque a arquitetura muitas vezes se limitava a uma forma exterior, né? Seja nas residências individuais que queriam mostrar status, ou nos edifícios estatais que queriam representar o poder, né, da época. Então, eu diria então que o ecletismo foi um estado de espírito de uma época que tentou uma liberdade romântica sem, no intuito, criar uma nova escola ou um novo estilo arquitetônico. Bom, então, como já foi dito antes, o ecletismo basicamente possui uma multiplicidade enorme de referências e então poderia dizer que é difícil de citar uma característica específica para esse movimento. Mas para podermos entender melhor essa manifestação arquitetônica, o teórico Luciano Perneta criou 5 classificações para ajudar a definir esse estilo. O primeiro tópico que podemos considerar na classificação do autor seria o revivalismo, que caracteriza-se pela busca de um estilo nacional, mas ele ocorria através de pesquisas e estudos sobre manifestações de arquiteturas do passado. E essas primeiras pesquisas, as primeiras manifestações do estilo, começaram a surgir os princípios da restauração, e basicamente reunia vários estilos, como, por exemplo, o clássico, o gótico, o barroco, e tentava trazê-los com uma unidade num edifício só. Aqui em Curitiba podemos ter como exemplo a Catedral da Praça Tiradentes. Trata-se de um revivalismo do estilo gótico, o neogótico, e você pode perceber que os princípios são os mesmos, mas a composição torna-se diferente. O segundo tópico é a composição estilística, que é uma variação basicamente do estilo anterior. Ele não procura um estilo nacional, ele só busca
replicar as referências antigas, né? Mas com novas técnicas construtivas. O terceiro tópico é chamado de funcionalismo ou historicismo tipológico. Basicamente, seria definir o edifício apenas pela composição de sua fachada. Então, isso basicamente era nos ornamentos do edifício, determinar a tipologia dele. Então, por exemplo, se você pegasse uma escola ou uma universidade, ele tem ornamentos de pesquisadores ou de estudos e basicamente definir a função que existiria dentro do edifício. A próxima característica, né, seriam os pastiches compositivos. Né? Era basicamente a crescente produção industrial disponibilizava vários tipos de réplicas dos estilos antigos, e isso era muito utilizado pela burguesia para utilizar na composição de suas residências. Né? Então, era muito fácil importar esses estilos de ornamentos da Europa e utilizar aqui no Brasil para mostrar o seu poder econômico. Outro tópico que podemos também definir seria o ecletismo de catálogo, que também é uma variante do tópico anterior, pois ele era basicamente um catálogo de ornamentos que você poderia se utilizar dele para utilizar na composição do seu edifício. E o último tópico, né, que se relaciona muito com a Revolução Industrial, seria a arquitetura de ferro. E é muito utilizada principalmente nos elementos estruturais. Então, ela permitiu a reprodução de ornamentos antigos em materiais metálicos. Né? Então, você conseguia utilizar isso muito nas fachadas da residência, e mesmo sendo um revival histórico, não existia uma preocupação em esconder esses ornamentos, eles eram até bem-vindos. E eles também se tornaram muito interessantes em mobiliário urbano. Por exemplo, os postes, os bancos eram todos em arquitetura de ferro. Existem outros exemplos aqui em Curitiba? As melhorias econômicas e educacionais garantiram a acessibilidade dessa cultura para todas as classes brasileiras, que antes era disponível apenas para as classes mais altas. O ecletismo foi, sem dúvida, uma resposta para esses acontecimentos. Buscava replicar diversos elementos arquitetônicos das melhores obras europeias e dos melhores mestres. Como exemplo, em Curitiba, temos o Paço da Liberdade, projetada pelo engenheiro João Cândido. Na composição da fachada principal da antiga Prefeitura de Curitiba, observam-se 3 tipos de esquadria diferentes, marcados por um detalhamento neoclássico e desenhos de arte nouveau. Sua construção é de alvenaria de tijolos, com base em blocos de concreto e cantaria. O prédio também apresenta elementos da arquitetura de ferro, como o pergolado da fachada posterior e a cobertura.